Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, espero que todos estejam bem, principalmente nessa manhã fria, né? Estamos aquecidos pela alegria de poder estar com os irmãos e dar continuidade ao nosso estudo sobre a história da igreja, dessa vez no capítulo de número 2, que traz por título Jesus e os discípulos, a formação da igreja. Amados irmãos, nós sabemos que a formação da igreja foi uma coisa muito bem organizada, muito bem estruturada. O caminho de Jesus ele foi preparado por João Batista. Ele foi o precursor do Messias, anunciado pelos profetas, né, lá no Antigo Testamento. Isaías 40, verso 3, ele diz que Jesus enviaria o seu mensageiro adiante, né, para ir preparando o caminho. João Batista, ele mantinha uma vida bastante ascética, bastante simples, por assim dizer, nas proximidades do Rio Jordão. Ele tinha uma mensagem de cunho apocalíptico, né? E anunciava que o dia do juízo do Senhor viria sobre Israel, estava próximo a chegar, né? E que o Messias estava prestes a vir. Basta nós olharmos o que está escrito em Mateus capítulo 3, versículo 2, né? Quando ele informava ou alertava o povo dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, essa mensagem apocalíptica de João Batista vinha para aplainar o caminho e preparar a chegada do Messias. João Batista ele batizava os seus ouvintes, seus discípulos, nas águas do Rio Jordão, né? Como um símbolo de arrependimento, da morte para o pecado e o nascimento para Cristo, como um símbolo de purificação dos pecados. Então, precisamos compreender isso, que esse era o papel de João Batista. Eles eram batizados por João Batista no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Eles confessavam o pecado e eram batizados. Assim como fazemos nos dias de hoje, que as pessoas, para que possam ser batizadas antes, precisam confessar os seus pecados e crer em Jesus Cristo. Jesus, em sua pregação, ele classificou João como o último e o colocou como o maior, né? Não houve dos nascidos de mulher maior do que João Batista, segundo as palavras de Jesus Cristo. No item 2.1, a comunidade primitiva, nós vamos verificar que na fase mais inicial do movimento cristão, ele tinha dentro do seu centro, ou tinha no seu centro, Jerusalém. Jerusalém era o centro de todo o cristianismo. Dali partia para diversas partes. De Jerusalém, Jesus Cristo partia para outras regiões. Mas o cristianismo ele se iniciou ali, né? E ali começou a obra dos discípulos também. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder de Deus. Quando os discípulos foram revestidos, a primeira pregação foi em Jerusalém, feita por Pedro e pelos demais discípulos que ali estavam, e quase 3.000 almas foram salvas por Jesus Cristo, tá certo? Então, em Jerusalém foi onde foi visto pelos judeus o que eles consideravam uma nova seita, né? A seita do cristianismo. Um agrupamento dentro de um corpo de prosélitos do judaísmo, pessoas que saíram do judaísmo, tá certo? Sabemos que a primeira comunidade então cristã organizada em Jerusalém, ela era composta especialmente por judeus, que os fundamentos da ressurreição de Jesus anunciavam a chegada do reino de Deus e o retorno iminente de Cristo, do Cristo ressurreto. Ou seja, anunciava que o reino de Deus que tinha sido anunciado pelos profetas tinha chegado, e que Jesus Cristo, que havia sido morto e que havia ressuscitado e partido para a glória, a qualquer instante poderia voltar. A comunidade reunida em Jerusalém era chamada de eclésia, ou eclesia, ou assembleia, que significa igreja, ok? Eclesia ou iglesia, que é a igreja. Item 2.2, então, ele traz como nome, ou como tema, Paulo e a expansão do cristianismo. O cristianismo ele não ficou paralisado, irmãos. Com a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo ao céu,
o evangelho não ficou paralisado, o evangelho teve sua continuidade, primeiro com os apóstolos, com os discípulos, conforme nós falamos, e depois com Paulo. Paulo expandiu o cristianismo além dos territórios judaicos. Ele foi enviado de Deus, ou enviado de Cristo aos gentios para pregar o evangelho. Paulo era dedicado ao ideal do farisaico, né? Uma nação formada santa pela estrita observância da lei. Para Paulo, ou para Saulo de Tarso, os judeus eram santos, nenhum outro povo era santo, os judeus eram santos, separados, escolhidos. Era um povo que tinha uma santidade extrema e deveria cumprir os ritos da lei, né? E foi exatamente pelo zelo de Saulo de Tarso que o levou, ou que o motivou a perseguir a igreja, né? Inclusive, Atos afirma que ele esteve no apedrejamento de Estevão em Jerusalém, que foi registrado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do versículo 58, né? Em Atos 9, encontramos Saulo viajando para Damasco, uma cidade, digamos assim, cidades da diáspora, né? Para prender cristãos. No entanto, foi apanhado de surpresa no caminho de Damasco, tendo um encontro pessoal com o Cristo ressurreto, que o chamou para sua missão especial, né? Atos capítulo 9, versículo 1 a 9, relata esse fato e mostra que Jesus, ele defende a sua igreja, né? Quando ele fala com Saulo, Saulo perseguia a igreja, mas Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Como se perseguir a igreja seja perseguir o próprio Cristo. Então, Cristo faz questão de alertar Saulo que ele não perseguia a igreja, e sim ao próprio Cristo, ok? Outra curiosidade é que nesse texto de Atos 9, de 1 a 9, relata que Jesus, ao chamar Saulo, fala para ele que ele é um vaso muito útil, ou fala a Ananias que Saulo é um vaso muito útil e que o Senhor mostraria o quanto ele teria que padecer por amor ao Evangelho. Todos nós somos chamados para padecermos por amor ao Evangelho. Não existe Evangelho sem cruz, sem lutas, né? O cristianismo ele foi forjado na luta. E nós somos cristãos que devemos lutar constantemente, todos os dias, para mantermos a nossa vida no caminho reto. Ainda que sejamos bombardeados por diversas ideias, filosofias e ideologias, nós devemos permanecer fiéis ao Senhor, lutando sempre contra essas ideologias. No subitem 2.1.1, fala das viagens do apóstolo São Paulo. E aí quando nós vemos falar de viagem, ou quando nós falamos de viagem, nós vemos a primeira viagem de Paulo, que ela teve início em Atos capítulo 13, versículo 3. Paulo parte para a sua primeira viagem missionária. Já a segunda viagem missionária, ela tem início em Atos 15, 36. Ele parte para a sua segunda viagem missionária. Paulo sempre se fez acompanhar de seu amigo, até então Barnabé. Porém, na terceira viagem missionária, em Atos capítulo 18, Saulo ele já não parte mais com Barnabé, ele parte agora com Silas. Ele faz essa terceira viagem missionária. E por fim, Saulo faz a sua última viagem, o Paulo, faz a sua última viagem, que encontra-se relatada em Atos capítulo de número 28, a partir do versículo 14. Vemos aí 3 viagens missionárias e a quarta viagem de Saulo, que era para a confirmação das igrejas e, por fim, para ser levado ao seu destino fatal, que seria a morte por decapitação. Paulo, o tempo todo, parte para a sua viagem com um objetivo: pregar o evangelho, fundar igrejas e manter as igrejas outrora fundadas por ele. Tá certo, irmãos? Capítulo de número 2, ainda nós vemos aí no versículo, no subitem 2.1.2, a cronologia da vida de Paulo.
Se nós formos abordar cada um desses itens, nós vamos ver, Paulo nasceu aproximadamente no ano 5 depois de Cristo, entre o ano 5 e o ano 10, né? Teve a sua experiência, ele foi criado, antes da sua experiência, eu quero deixar registrado que ele foi criado, ouvimos sempre falar que ele foi criado aos pés de Gamaliel. Saulo nasceu na cidade de Tarso, uma cidade portuária, que tinha um grande comércio, hoje seria a Turquia atual, né? Tem um grande comércio. Então a cidade, embora ela não fosse grande, ela tinha grande, vamos dizer, pulsava a questão da economia lá, pulsava a questão do porto, era muito agitada por causa disso. Saulo foi mandado a Jerusalém, foi criado, ou orientado e ensinado segundo a escola de Gamaliel. Gamaliel era neto de Hilel, fundador da escola de Jerusalém. Então Saulo estudou na escola de Jerusalém, fundada por Hilel, que era comandada na época por seu neto, que era o grande, vamos dizer, o grande fariseu da época, ou o grande mentor cultural do farisaísmo de Jerusalém. Saulo foi criado lá. Já no ano 34, depois de Cristo, entre 34 e 35 depois de Cristo, Saulo tem um encontro pessoal com o Senhor, a sua experiência no caminho de Damasco. Que ele se converte, sai dele aquela visão de um reino de Deus apenas para os judeus, e ele se vê agora como um servo que precisava pregar o evangelho. Ele tinha obrigação de pregar o evangelho, ele se sentia nessa obrigação. Tanto é que ele escreve aos Coríntios dizendo: ai de mim se não pregar o evangelho. Porém, ele, após a sua experiência, alguns anos depois, ele tem um encontro pessoal com Pedro. Ele e Pedro se encontram. Mais ou menos do ano 36 a 37 depois de Cristo. Depois também tem a assembleia que ocorre em Jerusalém, no ano 49, 50. Saulo participa, é o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém. Lá eles tomam algumas decisões, né? Entre as decisões eles chegam à conclusão que não é necessário a circuncisão, que não era para se impor novos encargos sobre aqueles que se convertiam, apenas que se abstivesse de comidas oferecidas a ídolos, de comidas sacrificadas e do sangue, e de carne sufocada, e também se abstivesse de toda e qualquer prostituição. Ok, irmãos? Depois ele parte para a evangelização, está lá em Corinto, no ano 50 a 52, ele parte para essa evangelização. Ele é detido na região de Cesareia no ano 58, e após a sua detenção ele é conduzido para o julgamento, permanece preso e é conduzido para o julgamento, e só ocorre o julgamento aproximadamente no ano 67. Ou seja, ele permaneceu aproximadamente 7 anos recluso, aguardando seu julgamento. Então, até aqui nós vemos aí uma cronologia da vida do apóstolo Paulo. Ok, irmãos? Capítulo de número 3 da nossa unidade 2, ela fala do Império Romano e os mártires cristãos. Ok? Para nós entendermos, então, já falamos do Império Romano, vamos entender que várias pessoas foram mártires por amor ao cristianismo. Já vimos aí, ou iremos ver, melhor dizendo, Pedro, João, alguns outros, mas especialmente agora nós vamos falar de Paulo. As viagens de Paulo aconteceram entre os anos 46 e 58, né? No início, em 46, o imperador de Roma era Cláudio. No fim, no ano 58, o imperador já não era mais Cláudio, era Nero, né? Nero assumiu o poder em 54 e ficou nele, exercendo o poder até o ano 67, aproximadamente. Nesses anos todos, o governo central do Império, ele continuava seu esforço de concentrar o poder e as riquezas em Roma. Esse processo ele já estava sendo
exercido em séculos anteriores, quando houve a mudança da República do Império, né, de República para Império, na verdade. Em vista disso, o Império Romano procurava manter, assim, a chamada Pax Romana, né? Ou a Pax Romana favorecia o comércio internacional, tornava possível a cobrança tranquila dos impostos e tributos e garantia a concentração de riqueza e poder em Roma. Ok, irmãos? Então, o que isso tem a ver com a perseguição dos cristãos? Bom, o historiador romano Tácito, ele diz que na noite de 18 de junho de 64 depois de Cristo, instalou um enorme incêndio romano. O fogo teria durado 6 dias e 7 noites aproximadamente e depois voltou a se acender em diversos lugares durante 3 dias a mais. 10 dos 14 distritos das cidades foram devorados pelas chamas. 10 dos 14 distritos. Apenas 4 distritos de Roma ou do Império permaneceram intactos ou com poucas avarias, por assim dizer. Né? Em meio a todo esse sofrimento, o povo exigia descobrir quem era o culpado, queria o culpado, né? E foi então que veio, digamos assim, a grande maldade de Nero, né? Muitos começaram a pensar que fosse ele, já sabia que era ele, outros já tinham certeza que era ele, porém, Nero aproveitou essa oportunidade do incêndio de forma a reconstruir Roma de um estilo mais esplêndido, mas jogou a culpa sobre o ombro dos cristãos, dizendo que quem havia incendiado Roma eram os membros dessa seita chamada cristianismo, ok? E aí, então, instaurou-se uma grande perseguição aos cristãos. No capítulo 3, versículo 2, nós vamos ver, então, essa perseguição, né? Desde do século I até o início do século III. As perseguições aos cristãos não ocorreram de forma sistemática. Elas foram esporádicas e em determinados locais. Ora aconteciam, ora não. Isso causava uma insegurança, porque num determinado momento estava tudo em paz. De repente, de madrugada, alguém invadia a casa matando todo mundo ou levando preso. Né? Então, enquanto em alguns momentos haviam intensas perseguições, em outros momentos, em outros locais, haviam calmarias e desinteresse por parte do governo em relação aos cristãos. E os cristãos podiam viver em paz, ou numa relativa paz. Então, em alguns momentos havia perseguição, em alguns momentos não havia. Em alguns locais houveram perseguição mais intensa, e em alguns locais não havia perseguição intensa. Não foi uma coisa homogênea, nem uma coisa programada e sistemática, ok? As acusações contra os cristãos foi uma coisa muito bem planejada por Nero. Né? Uma das principais acusações contra os cristãos era de se recusarem a prestar adoração ao imperador. Isso revoltava Nero. O culto ao imperador era uma prova de lealdade e os cristãos não faziam isso, né? Até por uma questão óbvia. Então o governo autocrático do império também suspeitava de todos os cultos secretos, temendo rebeliões. Por isso ele mandava que pessoas se infiltrassem, trouxessem informação e, deturpando essas informações, ele perseguia os cristãos. Então, por se reunirem em horários noturnos, antes do nascer do sol, ou então no entardecer, e quase sempre essas reuniões eram feitas em cavernas e catacumbas, né, subterrâneas. Explica-se aqui que é porque o templo pertencia aos judeus e não aos cristãos, então não se tinha igreja naquela época. É importante falar isso porque hoje tem um grande movimento, o movimento dos desigrejados, que dizem que nos primórdios não se reunia nos templos. Realmente não se reunia nos templos porque não havia templo. Não se tinha igrejas na época. As igrejas que tinham não eram cristãs, o templo era judeu, tá certo? E então os judeus se reuniam diante da grande perseguição, iam se reunir aonde? Se reuniam em catacumbas
e se reuniam em cavernas para que pudessem ter paz nos seus cultos, porque eles eram perseguidos. Surgiram então rumores de que os judeus, feita essa observação, né, surgiram rumores então que os judeus eles praticavam atos imorais e criminosos, incestos, tal, por considerar-se irmãos, canibalismo, por utilizarem na Santa Ceia a expressão comer o corpo e beber o sangue, ok? Mas a verdade nós sabemos que tudo aquilo era simbologia, em memória de Jesus, e não carne realmente, corpo realmente, e tampouco consumia-se sangue. Tá certo? Dando continuidade, então, os mártires cristãos, item 3.2.2. Milhares de cristãos eles foram presos e decapitados e devorados pelas feras nas arenas, como uma forma de espetáculo para entreter o povo. Conforme diz para os irmãos, predominava aí a teoria do pão e circo, né? As pessoas tinham que comer e tinham diversões ao término do dia ou aos finais de semana, deliciando-se, alegrando-se ao ver os cristãos sendo devorados pelas feras ou então lutando um contra o outro, contra gladiadores em arenas, até serem destruídos completamente. Isso porque a ideia pregada por Nero de que os cristãos haviam incendiado Roma trouxe certa repulsa aos cristãos. Então, entre a multidão de mártires desse período da história, né, nós podemos ver vários deles sendo consumidos, como por exemplo Inácio, que viveu do ano 35 ao ano 107, foi morto na arena. Ele era bispo de Antioquia, na Síria. Durante a viagem de Roma, ele foi preso e lançado às feras do anfiteatro romano no ano 108, aproximadamente, ou 110, mais ou menos, durante o reinado de Trajano, ok? Temos outros, podemos verificar vários na Bíblia. O próprio Policarpo, bispo da igreja de Esmirna, amigo pessoal do apóstolo São João e amigo pessoal de Pedro e Paulo. Policarpo ele foi lançado na arena. Primeiro atearam fogo sobre o corpo dele, o fogo nada pôde fazer, o fogo não queimou, não consumiu nem sequer suas vestes. Então ele foi levado às feras e as feras nada puderam fazer contra ele. Por fim, vendo que nem o fogo nem as feras o destruíam, então o imperador achou melhor decapitá-lo, pois Jesus já havia alertado ele antes, né? Lá em Atos dos Apóstolos, em Apocalipse, dizendo: sofrerás perseguição e será lançado na cadeia e sofrerás por 10 dias, mas ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E Policarpo foi fiel e assim conseguiu alcançar a vida eterna. Ok, irmãos? Muitos foram os mártires desse período aí. No item 3.3, a igreja se distancia do judaísmo. Depois dessa rebelião judaica, no ano 66 ao ano 70, depois de Cristo, a qual fez com que os romanos devastassem a Judéia e a Galiléia, o resultado foi a destruição da cidade, a queima do templo, Jerusalém praticamente toda destruída, e os cristãos então se distanciaram do judaísmo e foram todos dispersos, né? Segundo os relatos, cristãos na Palestina assumiram um posicionamento neutro durante a guerra judaica. E talvez este fato tenha gerado conflitos entre a sinagoga e a igreja, o que talvez tenha sido aí o estopim, né, para uma futura ruptura entre eles. Esses aí são os relatos históricos, né? Inclusive está registrado isso na obra a História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Se os irmãos tiverem oportunidade, pode ler lá, que verão que essa ruptura foi inevitável.
quer seja por ideais, porque os judeus ainda não acreditavam em Cristo, como ainda não acreditam em Cristo como Messias, e os cristãos acreditam, quer seja por posicionamento aí que ocorreu durante essa revolta, né? Durante esse período aí da guerra judaica, os cristãos permaneceram neutros. Item 3.4, a pregação da igreja no final do século I. Bom, o grande desafio então da igreja no século I, ou no final do primeiro século, era se manter fiel à mensagem de Jesus Cristo. Ela agora era uma igreja separada do judaísmo, precisava entender o ministério de Jesus, o significado da sua morte e ressurreição, né? E precisava se manter fiel a essa palavra. A palavra de Jesus Cristo é o Messias enviado por Deus, que ele era o Cordeiro que morreu e ressuscitou para a remissão dos pecados. Então a reflexão sobre essas questões cristológicas, elas inspiraram a pregação da fé das primeiras comunidades cristãs daquela época. Era isso que norteava as mensagens, não existiam outros temas, né? Não tinha diversidade de tema. A diversidade de tema era pregar Jesus Cristo morto e ressuscitado e Jesus elevado ao céu e que elevou o seu céu e voltará, na verdade, né, para buscar a sua igreja. Então, para a igreja primitiva, a ressurreição de Jesus instaurou o governo de Deus na terra. O ministério de Jesus e o dom do Espírito Santo, então, significou a reformulação do cosmos, né? Tudo passou a ter uma nova organização. Jesus como sendo o Senhor de tudo. Ok? Espero que aqui não tenha nenhuma dúvida. Até aqui não tenha nenhuma dúvida. Chegamos então no capítulo 4, quando fala dos pais apostólicos e os movimentos heréticos. Bom, irmãos, se até então nós tínhamos os discípulos ali presentes para pregar o evangelho na igreja primitiva, para manter acesa a chama do evangelho, após a partida dos discípulos, a morte deles, veio o que nós chamamos de patrística, ou o período de pais da igreja, que são aqueles que aprenderam diretamente com os apóstolos, que estavam diretamente, foram amigos, que andaram, que conviveram com os discípulos. Então, por volta do ano 100, o cristianismo já estava representado na Ásia Menor, Síria, Macedônia, Grécia e na cidade de Roma. Já tinha representações em todas essas áreas, já tinha se esparramado. Plínio o Jovem, ele relatou que o imperador Trajano, ele relatou que o imperador Trajano, que o contágio daquela superstição havia penetrado não apenas nas cidades, mas também nas vilas e regiões rurais. Ou seja, na visão do imperador Trajano, em cada canto que existia, já tinha essa seita, né? Essa doença, essa superstição chamada cristianismo, já havia contagiado todas as regiões, seja qual for o vilarejo, quer seja na cidade, na polis, ou na área rural, tá certo? Então, Plínio fez questão de falar isso para Trajano. No capítulo 4.1, os pais apostólicos, herdeiros imediatos da tradição dos apóstolos de Cristo, nós vamos estudar então o papel desses homens, qual foi a importância, né? Essa expressão pais apostólicos serve para designar os cristãos da igreja primitiva que foram reconhecidos como autoridades da igreja e herdeiros imediatos da tradição dos apóstolos de Cristo. Eu coloquei isso em vermelho, os irmãos considerem a importância disso, sabem, entendem o porquê de estar isso em vermelho, para que os irmãos possam futuramente saber explicar o que é pais apostólicos, né? Esse termo, então, ele serve para designar cristãos da igreja primitiva que foram reconhecidos como autoridades da igreja, herdeiros imediatos, ou seja, que eles tiveram contato imediato com as tradições dos apóstolos de Cristo, aquele que aprendeu direto de Paulo, direto de Pedro, direto de João e assim por diante. Essa expressão pais apostólicos, ela foi usada pela primeira vez
por Contelier, em 1672, né, para se referir então aos cristãos que floresceram nos tempos apostólicos, que nasceram nos tempos apostólicos. Quem são esses, né, que não são discípulos? Alguns nomes, por exemplo. Vamos dizer que pelo menos 6 que pertencem a esse grupo. Barnabé, que andou diretamente com Paulo. Clemente, que andou diretamente com Paulo. Hermas, que andou diretamente com Paulo. Ignácio, que andou diretamente com Paulo e João, né? Policarpo, que foi amigo pessoal de Paulo, João e Pedro, já citei ele ali em cima, e Pápias, que também foi amigo de João e Pedro, tá certo? Pelo menos esses aí são alguns que a gente pode citar aqui, ok, irmãos? No item 4.2, os escritos dos pais apostólicos, nós vamos aprender um pouco sobre o que eles deixaram registrados, né? Quais os registros que eles deixaram. Depois dos evangelhos e Atos e as cartas dos apóstolos, os pais apostólicos constituíram uma fonte primeira, né? Uma fonte primordial da tradição viva não canônica, ou seja, eles escreveram aquilo que eles viram Paulo fazendo, viram João fazendo, viram Pedro fazendo, ouviram diretamente de Pedro, de João, de Paulo, de Tiago, tudo isso eles registraram. Tem um valor de cunho histórico muito grande, serve para nós concatenarmos essas ideias deles com os textos bíblicos, mas não serve como doutrina, tá certo? A doutrina é apenas a palavra de Deus. Serve sim para eu ter uma base, pego uma passagem da Bíblia, lendo um livro, por exemplo, escrito por Clemente ou por Pápias, né? Eu consigo ver que aquilo que Paulo falou está de acordo com o que Pápias falou e assim por diante, porque eles andaram juntos, eram conhecidos um do outro, então um manteve o que aprendeu do outro. O que Policarpo aprendeu de João, ele passou a sua vida pregando, tá certo? Então serve como uma fonte primária aí de tradição viva, porém não canônica. Através desses escritos, então, é possível descobrir caminhos e as praxes, né? As formas de agir de uma igreja que caminhava, vamos dizer assim, exclusivamente para a proclamação do Evangelho. A vida da igreja era proclamar o Evangelho, anunciavam dia e noite, né? O Evangelho, acreditando que a qualquer momento Jesus voltaria. Eles, então, tinham 2 bases: pregar o Evangelho e permanecer em oração. A igreja, tal como aparece então nos escritos dos pais apostólicos, apresenta-se como um exemplo vivo para a igreja cristã atual, né? Fiel ao Senhor, fiel às doutrinas dos apóstolos e à espera da segunda vinda de Cristo. Que possamos ser assim, irmãos, fiéis ao Senhor, fiéis às doutrinas previstas na Bíblia e especialmente aguardando a volta de Cristo. Fazemos tudo nessa terra. Devemos ser bons médicos, bons advogados, bons pedreiros, bons carpinteiros, bons dentistas, boas donas de casa, mas lembramos que tudo isso é apenas o nosso papel social para vivermos deste mundo. Nossa missão principal é produzir aqui salvação na vida dos outros, pregando o Evangelho, orando, mantendo a comunhão com Deus e aguardando a segunda vinda de Cristo, ok? Esse é o nosso papel. Nós não somos daqui e não vamos permanecer para sempre aqui. Estamos dia e noite aguardando a volta do nosso Senhor. Glória a Deus por isso. Item 4.3. Heresias, ameaças ao cristianismo. Houve no primeiro século até o terceiro século, houve muitas heresias que surgiram, né? Marcionismo, ebionismo, gnosticismo, maniqueísmo, o montanismo, diversas seitas que vieram apenas para tentar sufocar o cristianismo recém-nascido, né? A recém-criada religião do cristianismo. Os recém-convertidos
acabavam sendo engodados e enganados. Então, por isso, muitas das cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João e a carta de Judas servem para rebater essas heresias que surgiram. Vamos ver algumas delas, irmãos? O ebionismo. Bom, o termo ebionismo vem de Ebion, né? Ebionismo deriva da palavra hebraica que significa pobres. Originou-se na Palestina no fim do século I e posteriormente ela se espalhou por toda a Ásia Menor. É composto principalmente de judeus cristãos ascéticos que sobreviveram à destruição de Jerusalém no ano 70, indo para o leste do Rio Jordão. Criam na salvação pela obediência à lei e não pela salvação em Cristo. Eles rejeitavam completamente os escritos de Paulo e davam ênfase às cartas de Tiago e de Pedro. Para eles, Jesus era um profeta humano, sobre quem o Espírito Santo desceu no dia do batismo e foi adotado como filho de Deus por causa da obediência da lei. Então não havia nada de divino em Jesus Cristo segundo o ebionismo, né? E também não acreditavam que o sacrifício de Cristo era para a salvação, ok? Para eles a salvação vinha do cumprimento da lei. O gnosticismo, nós já vimos aí várias vezes sobre o gnosticismo, mas para rememorarmos, o gnosticismo era a luta do gnosticismo foi talvez a mais acirrada que a igreja teve que travar, ok? A mais difícil. Na Ásia Menor, nos primeiros anos do segundo século, algumas comunidades desenvolveram ideias que negavam a humanidade e a morte efetiva de Jesus, afirmando que ele não viera na carne, mas sim no aspecto de um fantasma, de uma aparência. Jesus não era uma matéria, ele não podia ser tocado, aquilo que se via era apenas uma ilusão, né? Vamos trazer para os nossos dias uma ilusão de ótica, né? Então era apenas uma aparência docética. Jesus não era realmente humano, segundo o gnosticismo. Essas opiniões são consideradas a base do gnosticismo. Provavelmente que essas opiniões provinham de tentativas de explicar a aparente contradição entre Jesus da história e o Cristo da fé. Eles insistiam que Jesus Cristo não era humano, que ele era divino, e que tudo que ele sofreu ali, na verdade, era apenas, entre aspas, um teatro. Ele não tinha sofrimento. Tivemos muitos líderes gnósticos famosos, né? O Saturnino de Antioquia, talvez um dos mais expoentes. Basilides, que era um grande conhecido, vários problemas deixou aí com ataques na igreja. Cerinto, Valentino e Marcião. Marcião é o mais famoso de todos, né? O marcionismo, que eu até citei ali em cima, ele era uma ideia gnóstica tenebrosa e João combateu muito o marcionismo. Paulo, em algumas vezes, fala contra o marcionismo, tá certo? Se não me falha a memória, a terceira epístola de João fala exatamente sobre alguns que, pela ideia de Marcião, e abandonando a fé cristã. Depois nós temos o montanismo. O montanismo foi um movimento cristão, né, fundado por Montano. Inicialmente com a mesma roupagem que acontece hoje. Você muda apenas alguns detalhes e transforma uma verdade em mentira, né? Montano então fundou essa ramificação, vamos por assim dizer, esse movimento cristão, pseudo-cristão, né? Aproximadamente por volta do ano 156 a 157 depois de Cristo. Ele se organizou para difundir as comunidades da Ásia Menor e de Roma e no norte da África. Por ter se organizado na região da Frígia, Eusébio de Cesareia relata em sua história eclesiástica, se não me falha a memória, no capítulo 6, que ela era chamada de uma heresia da Frígia na época, ok? O movimento ele se caracterizava como uma volta ao profetismo, pretendendo revalorizar elementos esquecidos da mensagem cristã primitiva, sobretudo a esperança escatológica. Então, para ele pregava sempre uma ideia escatológica de que viria o fim e tudo mais,
porém através de ideias distorcidas. Negavam a absolvição aos réus de pecados graves, mesmo após o batismo com confissão e arrependimento. Então, para eles não havia perdão dos pecados que eles consideravam como grave. As mulheres eram obrigadas ao uso do véu, né, nas funções sagradas. Parece até coisas de hoje. Algumas religiões que trazem a lei para elementos da lei judaica, de costumes judeus, para dentro do cristianismo, fazendo uma miscelância, né? Recomendava aos seus fiéis que não fugissem às perseguições e que se oferecessem voluntariamente ao martírio. Bom, ora, irmãos, Deus sempre é a favor da vida, e se podemos lutar ou fugir para defender a vida, por que se entregar e morrer apenas para dizer que morreu? Eles acreditavam que essa morte voluntária seria o passaporte, o carro que os levaria para a salvação. O montanismo vivia separado da igreja ortodoxa, denominando-se pneumáticos, ou seja, inspirados pelo sopro do Espírito. Pneumo quer dizer espírito, então era inspirados pelo sopro do Espírito, em oposição aos demais cristãos considerados psíquicos, ou seja, aqueles que usavam de racionalidade, de raciocínio, que pensavam. E ser cristão, sim, nós temos inspiração de vida, mas também agimos com raciocínio, com a sabedoria, porque até a Bíblia nos chama a prestar um culto racional, ok? Nós não vivemos no mundo de fantasias, irmãos, mundo de ilusão, vivemos segundo o Evangelho de Cristo, de forma racional e inteligente, andando sempre por fé. Depois veio o maniqueísmo, movimento que foi iniciado por Maniqueu, né, na Pérsia. Ele continha muitos elementos do zoroastrismo. Era uma mistura, uma bagunça, né, uma visão de um dualismo de cristão de luz e trevas, da criação de luz e trevas. Acreditavam que Cristo era o representante da luz e Satanás das trevas. Dizia que os apóstolos tinham corrompido os ensinos de Jesus e que Maquineu os representava na forma mais pura. Ensinavam ainda que o corpo de Cristo era apenas um corpo ilusório, que Jesus Cristo ele não veio aqui de forma corpórea. Mas a palavra de Deus diz que Jesus Cristo manifestou-se em carne para destruir as obras de Satanás. Tá certo? Partimos então para o capítulo 5, que fala da patrística e o Império Romano Cristão. Já no início do século II, então, a igreja se expandiu para além dos limites do Império Romano. A igreja cresceu muito, graças aos esforços dos primeiros cristãos que não paravam de pregar em nenhum momento. A igreja chegou até as fronteiras da Índia, né, abarcando muitas nações e raças. Os bispos estavam em todas as partes, governando as igrejas, e cada um mandava em sua própria diocese. Esse crescimento da igreja e a aparição de seitas e heresias impôs a necessidade de se estabelecer um cânon do Novo Testamento. Nós sabemos que esse cânon do Novo Testamento ele já estava concluído no primeiro, ou seja, todos os escritos do Novo Testamento já estavam concluídos no primeiro século, mas apenas no terceiro século é que ele foi incorporado, completamente fechado e colocado. A Bíblia toda foi encerrada conforme temos hoje. 66 livros, tá certo? 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Bom, uma vez dito isso, vamos pensar um pouco sobre o cânon do Novo Testamento. A formação desse cânon do Novo Testamento foi um processo gradual, que ocorreu aos poucos. Os 27 livros, né, que formam o Novo Testamento, eles foram conquistando o reconhecimento de escrituras inspiradas passo a passo, né? Ao passo que outros livros foram gradualmente postos de lado. Então, muitos livros apareceram, dizendo-se serem inspirados, dizendo-se ser de Paulo, pseudos livros de Paulo, pseudos livros de Pedro, de Tiago, de João e assim por diante. Muitos foram colocados
para a igreja analisar, houve a inspiração de Deus, a oração, a busca, e pareceu comum a todos quais eram inspirados por Deus e quais não eram, e foram deixados de lado aqueles que não eram. É importante dizer que não temos relatos da existência de um concílio para determinar os livros que deveriam fazer parte do cânon do Novo Testamento. Não temos. Isso aí foi a inspiração de Deus que determinou aqueles livros. Os concílios da igreja apenas ratificaram a escolha já feita de forma natural e espiritual pelas igrejas, aquilo que o Espírito Santo inspirou as igrejas. Ok? Então, é importante salientar isso. Eu quero relembrar apenas os irmãos que esses livros do Novo Testamento, todas as igrejas que foram fundadas por Paulo, por Pedro, por João, tiveram acesso a cada um desses livros do Novo Testamento, e todos eles, inspirados por Deus, sem que um tivesse contato com o outro, confirmaram quais eles sentiram, quais o Espírito Santo mostrou como sendo canônico. E é esses livros que compõem a Bíblia. Todos os demais livros que foram inseridos depois, seja por concílio, seja por papa, seja por quem for, são livros apócrifos, que não possuem inspiração divina. Muito bom para se consultar como cunho histórico e tal, mas não pode nortear as doutrinas da igreja. Ok? Apologistas e polemistas. Os apologistas e polemistas, eles foram aqueles defensores literários do cristianismo. No segundo século, diante das acusações contra o cristianismo por parte de intelectuais do império e diante de ameaças de grupos éticos, esses grupos se colocavam em pé para defender o cristianismo. A maioria dos apologistas recorreram à filosofia para elaborar seus argumentos. Para eles não existia conflito entre a fé cristã e a ciência da filosofia. Não. Quanto mais eles pudessem agregar a fé cristã, vamos dizer, moldando a filosofia, quanto mais melhor, E que esse era o recurso adequado para comunicar a fé cristã a uma audiência greco-romana. Por quê? Se eu fosse lá apenas pregando o evangelho, aqueles romanos e gregos talvez tivessem dificuldades para compreender ou para aceitar o evangelho. Porém, quando eu chego lá e prego o evangelho, mostrando através de elementos da filosofia, fica mais fácil para eles compreenderem, tá ok? Irmãos, apenas fazer um parênteses aqui para avisar que está passando um carro de som aqui, por isso talvez a qualidade do som tenha sido comprometida, tem um fundo aí do carro de som, tá ok? Mas, fechando esse parênteses, vamos continuar. O item 5.2.1 fala da relevância dos apologistas. Os apologistas levavam a público a mensagem de Cristo, defendendo vigorosamente essa mensagem, contra mal-entendidos, contra falsas acusações e assim por diante. Eles realizavam os primeiros confrontos intelectuais, as primeiras batalhas do cristianismo com a cultura circundante foram realizadas por eles, e fizeram um esforço muito grande para apresentar a fé cristã de modo compreensível. Foram muito além das reflexões filosóficas. Eles buscavam ensinar de tal forma que as pessoas pudessem entender. Eles procuravam mostrar reflexões simples dos pais apostólicos, articulando um pensamento formal, racional, sistemático, uma coisa inteligente, uma coisa ao mesmo tempo bem elaborada, porém simples, sobre as implicações de que a mensagem apostólica deveria ser entendida por todos. Fizeram uma valiosa reflexão sobre as crenças mais importantes a respeito de Deus, ok? Embora não tenha traçado uma nítida distinção entre Jesus e o Espírito Santo, eles explicam muito bem sobre Deus e sobre Jesus Cristo. Bom, chegamos ao item 5.3 aí, Constantino e o fim da perseguição.
Perdão. Constantino, ele favoreceu a igreja, né? Concedeu aos cristãos a isenção de impostos, aboliu as execuções realizadas por meio de crucificação, tornou feriado o dia de domingo e desapropriou prédios pagãos e os entregou aos cristãos para realizarem cultos. Um capital cristão foi erguido em nome de Constantinopla e ocupou o lugar de Roma. Contudo, Roma, ao aceitar o cristianismo, começou a ganhar prestígio como capital da igreja, né? A igreja passa a se deslocar, então, de onde era o centro, que era Jerusalém, e passa a ter a sua capital agora em Roma, ok? Essa era a ideia, que a igreja tivesse o seu centro, o seu comando em Roma. Por isso temos a Igreja Católica Apostólica Romana, porque, segundo a teoria, eles vieram, segundo a ideia, né, deles, vieram da igreja fundada e que estava em Roma. Bom, item 5.4, concílios ecumênicos da igreja. A partir de 313, então, eles começaram a organizar reuniões, né, porque muitas controvérsias surgiram, controvérsias teológicas, elas foram surgindo na igreja. E aí acabou sendo necessário criar algumas reuniões chamadas concílios, assembleias de pensadores cristãos que formulavam credos através de debates e disputa. O que eram esses credos? Teses que deveriam ser defendidas, regras para que fossem seguidas, para que as pessoas não viessem a ficar sem parâmetros. Elas precisavam ter parâmetros para seguir então adiante. Constantino, que tinha o objetivo de unificar então o império, era um dos principais interessados nos concílios ecumênicos, que tinha por objetivo a construção de uma igreja com um corpo, digamos assim, unificado, ok? Então, o primeiro concílio ocorreu em 313. O concílio de Nicéia. Talvez o concílio de Nicéia seja um dos mais conhecidos, principalmente pelos católicos, porque lá trata do credo niceno, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio no Senhor Jesus Cristo e tal. Então é o credo niceno. O concílio de Nicéia foi o primeiro concílio ecumênico realizado pela Igreja Católica. Ele ocorreu em 20 de maio a 25 de junho de 325 d.C., na Igreja de Nicéia, na Bitínia, atual Turquia, na Ásia Menor, tá certo? Fica localizado a leste, próximo à cidade de Constantinopla, a leste de Constantinopla. O concílio foi realizado nas acomodações do Palácio Imperial. Compareceram para este concílio 320 bispos, ok? Para nós termos noção de como a igreja era grande no quarto século. Então, 320 bispos eles compareceram lá, além de inúmeros presbíteros, diáconos e leigos, dirigidos pelo bispo Diósio de Córdoba, para definir a natureza de Cristo diante do arianismo, doutrina segundo a qual Cristo era um ser criado mais elevado. E nós estamos aqui defendendo, conforme a palavra de Deus diz, que Cristo se fez carne, ele não era um ser elevado, Cristo na terra nasceu como homem e como Deus, ele não foi criado, ele é Deus, tá certo? Assim como Deus Pai e assim como Deus Espírito Santo, ele é. Deus Pai não criou o Filho e não criou o Espírito Santo, ele é um só, com três personalidades, três pessoas diferentes que pensam semelhantes. Aí nós temos então a tríade, o Deus Trino, mas é um Deus. Ele não foi criado um ser elevado, pouco acima dos anjos, não foi um anjo mais elevado, ele é Deus realmente. E então combatemos assim o arianismo, e a igreja teve que combatê-lo através do credo através do concílio de Nicéia, ok? Os pais capadócios, a relevância dos pais capadócios está na defesa que fizeram da unidade de Deus, afirma que a única divindade existente simultaneamente em três distintos modos, Pai, Filho e Espírito Santo, é Deus. Não existe outra divindade que seja assim, Basílio de Cesareia defendeu isso, Gregório de Nisianzo defendeu isso,
e Gregório de Nissa também defendeu isso, ok? É importantíssimo nós sabermos disso, que os capadócios, eles defendiam isso, os pais capadócios. A importância dos capadócios, esses teólogos desempenharam um importante papel no reconhecimento da plena divindade do Espírito Santo, dando um passo decisivo para a declaração completa da Trindade, né? Foi eles que elaboraram a ideia, ou que defenderam a elaboração da ideia de uma Trindade. Como foi visto, a principal ênfase dos capadócios foi a defesa da unidade de Deus, que Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Todos são deuses poderosos, todos são um Deus poderoso em glória, né? A única divindade que existe simultaneamente em 3 distintos modos de ser Pai, Filho e Espírito Santo é o nosso Deus, ok? Não há outro Deus semelhante a Ele. Os pais pós-nicênicos do Oriente, os pais da parte oriente da igreja fizeram parte da escola de Alexandria, ou a escola também chamada de escola antioquiana. A escola de Antioquia estuda o histórico gramatical da Bíblia como objetivo de descobrir o significado que o escritor sagrado tinha em mente para aquele a quem escreveu. Essa escola de Alexandria, ela tem a interpretação alegórica, né? Busca identificar o sentido espiritual do texto. Para tudo, na visão deles, tem que ter uma explicação, tem que ter uma explicação e uma interpretação alegórica. O texto não pode ser simplesmente o texto. Nós sabemos que muitas vezes o texto ele tem uma explicação, alegórica, mas muitas vezes aquele texto ele é exatamente o que está escrito ali. Aprendemos isso nas regras de hermenêutica e sempre que possível temos que buscar aquilo que o autor realmente quis dizer, ok? João Crisóstomo foi o grande pregador desse grupo e ele é conhecido, ficou apelidado como Boca de Ouro. Nasceu em Antioquia, foi nomeado bispo de Constantinopla, né, pelo imperador Teodósio, e ele trabalhou na reforma do clero, uma reforma local do clero. Pregou contra o imperador e condenou as desigualdades e injustiças sociais. Espero que até aqui os irmãos possam estar compreendendo tranquilamente. Mas nós vamos tirando dúvida aí, principalmente quando estivermos na aula, ok? Os pais pós-nicênicos do Oriente. Ambrósio, em 333, bispo de Milão, foi certamente o maior de todos eles. Ele veio de uma nobre família romana, teve uma formação jurídica e retórica. Era governador da Ligúria e de Emília, e com sede em Milão. Com a morte do bispo Ausêncio, o povo se reuniu na escolha de um novo bispo. No tumulto entre os dois partidos, arianos e nicênicos, Ambrósio dirigiu-se à igreja para acalmar o povo. Neste momento, um menino gritou: Ambrósio, bispo! Seguiu-se então a aclamação popular, elegendo Ambrósio, que sequer era batizado. Olha para ver a situação. Depois de oferecer certa resistência, porém acatando o mandato imperial, Ambrósio aceitou o cargo. Depois nós temos o monasticismo. Um dos fatores que contribuiu para o surgimento do monasticismo dentro da igreja foi a doutrina do dualismo, carne e espírito, com a tendência de considerar a carne má e o espírito bom. Esse dualismo sempre existiu e sempre há de existir aqui para o mundo ter o lado mau e o lado bom. Porém, esse dualismo do monasticismo dizia que a carne era má e que o espírito era bom. E de todas as formas eles achavam que deveriam pôr a carne sobre o julgamento, né? Dentre outras coisas, surgiram muitas vezes os flagelos, aqueles que se batiam, se flagelavam para fazer a carne pagar por seus pecados. E enquanto isso, eles acreditavam que isso ia desenvolver o espírito. Alguns cristãos buscavam crucificar a carne, fazendo-a sofrer por sofrimentos mesmo, por sacrifício, ajoelhando no milho, se chicoteando e assim por diante. E, em contrapartida, desenvolver uma vida espiritual para meditação e para acesse, né? Para chegar mais próximo de Deus, para crescer. Então, foi
o maior ou talvez o grande expoente, né, desse povo. Ele nasceu em Coma, no Egito. É considerado, Coma é o nome da cidade, não realmente nasceu no estado de Coma. Se formos olhar, na verdade, o nome da cidade é Comã, né, mas traduz muito por Coma, então vamos lá. Ele nasceu na cidade de Coma, na região do Egito. É considerado fundador do monasticismo. Conta-se que então ouviu em uma igreja a leitura do Evangelho de Mateus 19, 21. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tem e dá aos pobres. Vem, segue-me e terás um tesouro nos céus. E assim ele abandonou todas as coisas e todos os seus seguidores abandonaram tudo e foram viver uma vida simples no monastério. Certo, irmãos? Então chegamos aqui no século IV, aprendendo um pouco mais sobre esses momentos e entendendo que cada passo que a igreja deu foi um passo de luta, de muita dificuldade, de muita garra. Não foram passos fáceis de serem dados, mas graças a Deus a igreja foi vencendo um a um, e nós vamos ver no continuar dos capítulos que a história da igreja é uma história permeada por lutas, por batalhas, por muitas dificuldades, mas graças a Deus que através de Jesus Cristo sempre nos conduziu ao triunfo, tá certo? Deus abençoe os irmãos. Qualquer dúvida nós vamos tirando aí no chat, vamos tirando por WhatsApp e presencialmente, ok? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor.